Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal do MG Civilista. Hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca do tema dos efeitos da desistência na ação de consignação e pagamento. Eu me deparei com a decisão do STJ agora do mês de março, e que foi publicada recentemente, onde se discutiu o efeito específico do levantamento dos valores que são depositados judicialmente nesse tipo de ação. Se o direito seria do credor ou do devedor. Vejamos um pouco da questão a partir de uma análise inicial da ação de consignação e pagamento. Pessoal, o devedor, ele não tem apenas o dever, mas o direito de realizar o pagamento. E esse direito, ele é protegido pela chamada ação de consignação e pagamento. Vejamos, muitas vezes o credor, ele vai se opor, ele vai manejar ali uma recusa ao recebimento da quantia devida. Nesses casos, o devedor não vai poder ficar de mãos atadas, de fato, porque, como eu disse, ele não tem apenas o dever, mas o direito de se ver livre daquela obrigação. Nessas hipóteses em que há recusa no recebimento, por algum motivo que seja ali íncito ao próprio credor, inclusive por achar que o valor que é devido não seja aquele que o devedor quer pagar, o devedor vai poder sim efetuar um depósito judicial e requerer que o juiz cite a outra parte para que ela possa suscitar, arguir os fundamentos pelos quais ela não quer dar a quitação daquela obrigação. Veja que é um direito estipulado para que o credor realmente veja a declaração do fim daquela relação jurídica e o cumprimento da sua obrigação. Ocorre que, como eu falei, a discussão se deu mais exatamente quanto à hipótese de desistência, porque nos casos em que o mérito é enfrentado, fica muito claro a situação de que se o valor depositado foi consentâneo com a obrigação que era devida, de fato o devedor vai se ver livre, vai haver uma declaração judicial e ele vai se ver livre ali da obrigação. Caso haja uma declaração de insuficiência do valor, obviamente ele vai perder aquele valor já que foi depositado e continuará devendo, tendo ali que complementar, havendo a possibilidade de execução do restante naqueles próprios autos pelo credor. Mas no caso da desistência, que foi o que foi ventilado nessa decisão do STJ, tomada pela terceira turma, a discussão se deu mais exatamente quanto aos efeitos da desistência. Vejamos, a desistência processual, em tese, como foi entendido pelo Tribunal de Justiça, na verificação do recurso lá desse processo, porque o juiz de primeiro grau ele entendeu que o valor deveria ser, de fato, entregue ao credor, o valor que já tinha sido depositado. O autor desistiu da ação, não quis mais continuar aquele processo, e o valor que foi depositado teria que ir para alguma das partes. A questão é, se para o credor ou para o devedor. O juiz de primeiro grau entendeu que sim, deveria ser entregue o valor ali, o levantamento, pelo devedor, ou melhor, pelo credor, ok? Que era a parte ré na ação. O Tribunal de Justiça entendeu que não, o valor deveria ser devolvido a quem depositou, no caso o devedor. Por quê? No caso da desistência processual, em tese, o que nós observamos é que as partes devem retornar ao estado inicial das coisas, porque, eventualmente, no caso da desistência, não há qualquer análise ali acerca do mérito, ou seja, nada ficou decidido, a situação ficou como está, processualmente falando, e isso reflete no âmbito do direito material. Eventualmente, inclusive, no caso da desistência, a parte poderá vir a adentrar novamente com uma outra ação, em busca de discutir aqueles fatos, já que no caso da desistência não há ali a resolução do mérito da discussão. Ocorre que esse entendimento do tribunal de que o valor deveria ser levantado pelo próprio devedor que depositou, porque nada foi resolvido naquele processo, ele não foi acolhido pelo STJ. O STJ, pela sua terceira turma, decidiu que, na verdade, o valor que foi depositado, diante da contestação que já havia sido oferecida pela parte ré, que inclusive era um fundo de investimento, a parte credora, ela apresentou uma contestação nos autos e alegou ali a insuficiência do valor, certo? Ela entendeu que havia de fato a dívida, mas aquele valor era insuficiente. O STJ deixou claro que na hipótese não seria proporcional nem razoável
autorizar o levantamento daquele valor pelo próprio devedor, pois a dívida ali era incontroversa. De fato, o devedor ele foi, né, ao juízo, né, e efetuou o depósito de valor que ele considerava devido, né, ou seja, se tornou uma questão incontroversa de que aquela quantia seria realmente parte do débito, né, se não sua totalidade, mas pelo menos parte do débito, na visão ali do credor. Dessa forma, o STJ pôs fim à questão, né, concordando com o juiz de primeiro grau. Ele entendeu que não tinha como liberar o valor, né, para o devedor, para que após o credor viesse, né, a ajuizar uma ação própria, autônoma, para fins de perseguir aquele crédito devido, tendo que lançar mão ali de novas medidas executivas e tudo, sendo que naquele processo já havia um valor incontroverso, né, hábil, né, a ser levantado ali pela parte que tinha direito ao seu recebimento. Então, o STJ, né, se utilizando ali da proporcionalidade, razoabilidade, percebeu que, para fins de economia processual, celeridade, né, proporcionalidade, o juiz deveria ter observado, no caso, o tribunal, já que o juiz de primeiro grau, né, também entendeu dessa forma, teria que ser visto ali que, nesse tipo de ação de consignação em pagamento, e nessas hipóteses de desistência, né, em que há contestação, porque, veja, não havendo contestação, né, da parte ré, o autor que efetuou, né, o depósito, ele tem o direito, sim, de desistir, né, e levantar os valores, porque sequer a relação jurídica ali foi formada, né, foi angularizada, como se diz. Mas no caso em que há contestação, o réu já se pronunciou, né, contra aquela quantia, ele tem sim, né, o direito de ver uma parte, né, no caso aí, a parte da dívida solvida, né, que uma parte do saldo ali devido fosse pago já de imediato através do levantamento do valor que foi depositado, ok? Então fica aqui, né, essa breve explanação sobre os efeitos da desistência na ação de consignação em pagamento, né? A parte ela deve, né, e ela sabe que deve, muitas vezes, se ela vai efetuar ali a consignação, ela tem que saber de antemão que aquele valor ele já vai como um valor incontroverso, né, diante do juiz, né, e que, obviamente, né, caso ela queira desistir do processo por razões aí, qualquer das razões, né, que lhe convenha, aquele valor ele vai ser revertido em favor da parte, né, a quem ela deve, por uma questão mesmo de justiça. Efetivamente, eu concordo com a decisão do STJ, vejo mais justiça nessa decisão, ok? Então, pessoal, era isso, né? Gostaria de trazer para vocês, né, essa atualização jurisprudencial, esse entendimento aí firmado pela STJ, né? E espero que vocês tenham gostado aí do assunto, né? E aguardo vocês em um próximo momento.